Vamos mergulhar hoje numa das parábolas mais conhecidas e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidas do Evangelho, a do rico e Lázaro. É uma história impressionante sobre uma virada de jogo total no destino de duas pessoas que nos faz parar para pensar. O que é que está escondido aqui? Qual é a verdadeira lição? Olha só o cenário. De um lado, um homem que tem tudo. Roupas de grife, banquetes, uma vida de luxo total todos os dias. Do outro lado da mesma porta, jogado no chão, um homem chamado Lázaro, coberto de feridas, faminto a ponto de desejar as migalhas que caíam da mesa do rico. A abundância e a miséria, separadas por apenas um portão. E então, a morte chega. E aí, o jogo vira completamente. O rico, que tinha tudo, agora está em tormento. E Lázaro, que não tinha nada, é consolado, como diz o texto, no seio de Abraão. É essa inversão chocante que dá o pontapé inicial para a gente entender a história de verdade. Isso nos leva à pergunta central, né? O que afinal condenou o rico? Foi só o fato dele ter dinheiro? Será que a riqueza por si só é o problema? Ou será que tem algo bem mais profundo que às vezes, na primeira leitura, a gente deixa passar? Pois é, vamos quebrar um mito aqui? É muito comum pensar que essa parábola é uma condenação da riqueza e uma glorificação automática da pobreza. Mas a verdade é bem mais complexa e interessante que isso. Santo Agostinho já tinha sacado isso há séculos. Ele disse, olha, não foi a pobreza que salvou Lázaro, foi a humildade dele. E também não foi a riqueza que condenou o rico, mas o seu egoísmo, a sua infidelidade. O foco, percebe, está no coração, e não na conta bancária. Então, a gente tem duas formas de olhar para isso. A visão mais superficial diz, rico é mal, pobre é bom, fim. Mas a visão profunda, a mensagem real é outra. O que está em jogo é o nosso caráter, nossas ações, o estilo de vida que a gente escolhe e a compaixão que a gente demonstra ou não, independente de quanto se tem. Então, se não foi a riqueza, qual foi o pecado do rico? A resposta está naquilo que ele se recusou a fazer, naquilo que ele escolheu não enxergar. O pecado dele foi a indiferença. O Papa Francisco resumiu isso de uma forma muito direta. Ignorar o pobre é desprezar a Deus. A condenação do rico não veio pelo que ele possuía, mas pelo que ele deixou de fazer. A sua cegueira para o sofrimento do Lázaro. Esse foi o seu verdadeiro pecado. A falha do rico foi, na verdade, espiritual. Ele provavelmente conhecia a lei, sabia o que era certo, mas esse conhecimento não tocou o coração dele. Ficou trancado. O mundo de luxo e de prazeres criou uma espécie de bolha, uma cegueira que o impediu de ver o sofrimento bem na sua frente. E tem um detalhe genial na história. O pobre tem nome, Lázaro. E não é qualquer nome, significa Deus ajuda. A identidade dele é afirmada. Já o rico, ele não tem nome, é só o rico. A identidade dele foi engolida pelas suas posses. Ele se tornou aquilo que ele tinha. E olha, essa mensagem não é nenhuma novidade no Evangelho. Séculos antes de Cristo, o profeta Amós já descia a lenha naqueles que viviam no luxo, deitados em camas de marfim, completamente alheios ao sofrimento do povo. A indiferença é um pecado antigo. A parábola fala de um grande abismo que separa os dois na vida após a morte. Mas o que é esse abismo? E a pergunta mais importante talvez seja, quem foi que cavou esse abismo? O texto é bem claro. A barreira é intransponível. Ninguém pode cruzar de um lado para o outro. Mas por quê? De onde ela surgiu? E aqui está o ponto crucial. O abismo não é um castigo que Deus impôs de repente. Ele é consequência direta das escolhas do rico. Aquela porta que ele manteve fechada na terra se tornou essa barreira eterna, intransponível no além. É a indiferença dele que se tornou permanente. O rico nunca enxergou Lázaro como gente, como uma pessoa. E esse é o verdadeiro abismo, aquele que a gente cria aqui e agora, entre quem é respeitado e quem é ignorado, ridicularizado. Ao desumanizar o outro, o rico acabou perdendo a própria humanidade. Isso nos traz, então, ao coração da mensagem. A parábola não é uma história de terror para condenar as pessoas. É, na verdade, um chamado poderoso à ação, um chamado à conversão. A mensagem central é cristalina. O Evangelho não está colocando pobres contra ricos, como se um grupo fosse salvo e o outro condenado automaticamente. Não. O que se enfatiza aqui é que o estilo de vida que a gente assume é que vai ser decisivo no fim. Quem tem como ajudar, mas escolhe humilhar, explorar, ignorar,
vai ter que prestar contas disso. Resumindo a ópera, nosso destino eterno é construído no dia a dia, com nossas escolhas e ações. A parábola é um chamado urgente para a gente abrir os olhos, abrir o coração, para construir pontes ao invés de cavar abismos. O tempo de mudar é agora, porque depois a situação se torna definitiva. E assim, a parábola termina, mas a pergunta dela ecoa até hoje. Quem é o Lázaro que está à nossa porta? É um convite para a gente refletir, um desafio para não deixar que a indiferença nos torne cegos para o mundo ao nosso redor.